No dia 12 de outubro de 2021, o furacão Ethan passou pelo estado de Maine. A floresta na reserva Rio Silencioso foi a mais afetada. Dezenas de pinheiros foram derrubados ou rachados. Algumas semanas depois, trabalhadores foram enviados à reserva para limpar os escombros e liberar as estradas. No início de novembro, uma das equipes chegou a um velho pinhal. Lá havia caído um pinheiro especialmente grande, cujo tronco rachou quase até a metade na queda. Um dos lenhadores ligou a serra, mas a corrente inesperadamente travou. Ele parou o trabalho e olhou para dentro da fenda. No interior, entre os cavacos, eram visíveis pedaços de tecido e fragmentos que de forma alguma poderiam ser parte da árvore. Os trabalhadores imediatamente largaram a ferramenta e ligaram para o 911. Pouco tempo depois, uma patrulha e funcionários da Polícia Estadual chegaram ao local. O tronco foi aberto com mais cuidado e não restaram dúvidas. Neste pinheiro esteve durante longos anos um ser humano. A descoberta imediatamente transformou a limpeza após o furacão em um formato completamente diferente. Agora não era simplesmente uma floresta derrubada, mas um lugar onde começava uma investigação. E muito em breve a polícia entenderia. Este não era um caso isolado. A reserva Rio Silencioso sempre pareceu um lugar para onde se vinha em busca de tranquilidade. São quase 200 quilômetros quadrados de floresta, distante de cidades e estradas. Não há rodovias barulhentas, empresas industriais ou multidões de turistas. Durante a semana, as trilhas ficam vazias e nos fins de semana encontram-se principalmente amantes de caminhadas e viajantes solitários que valorizam o silêncio. Para os moradores locais, a reserva sempre foi motivo de orgulho. Rotas bem cuidadas, pesca nos lagos, panoramas do velho pinhal. Tudo isso criava a sensação de que o território era completamente seguro e adaptado para o lazer. Esta reputação manteve-se durante décadas. Os funcionários do Serviço de Proteção da Natureza observavam. Incidentes graves quase não acontecem aqui. Sim, às vezes turistas se perdiam, mas os grupos de busca rapidamente os encontravam em menos de 24 horas. Para a maioria dos habitantes da cidade próxima de Oak Haven, Rio Silencioso era um cenário familiar, onde se podia ir acampar ou passar um dia perto da água. Mas era precisamente esta imagem idílica que impedia as pessoas de ver os detalhes preocupantes que gradualmente se acumulavam nos relatórios policiais. Se examinarmos os arquivos do condado, fica evidente. Em 15 anos foram registrados oficialmente 11 desaparecimentos no território da reserva. Não são números abstratos, mas pessoas reais que foram vistas pela última vez precisamente aqui. Suas histórias eram diferentes, mas terminavam da mesma forma. Nenhum deles voltou para casa. Em 2008, desapareceu uma estudante que se dedicava à fotografia da natureza. Em 2012, um turista da Europa que chegou ao estado com mochila e câmera. Em 2018, desapareceu um homem que viajava de carona. E entre esses casos havia mais pessoas. Vagabundos, andarilhos, viajantes solitários. Cada vez a polícia registrava o caso e buscava uma explicação. Se conseguiam encontrar uma mochila ou pertences pessoais, isso era interpretado como um acidente. Às vezes, supunham que a pessoa poderia ter ido embora por conta própria, e nos relatórios aparecia a formulação partida voluntária. Mas em nenhum caso havia provas de ações violentas. Os casos eram fechados, deixando apenas incerteza. Para os familiares, isso era o pior. A ausência de uma resposta que permitisse entender o que exatamente havia acontecido. O mais importante, ninguém tentou unir essas histórias. Cada episódio era considerado separadamente. Os policiais que mudavam com os anos viam apenas pastas individuais de casos. Não tinham razões para relacionar os desaparecimentos em uma cadeia única. Por isso, para os habitantes do condado, as estatísticas não pareciam assustadoras, mas como uma série de incidentes fortuitos. A reserva continuava sendo considerada segura e sua reputação não sofria. Mas tudo mudou em novembro de 2021, quando os lenhadores encontraram a descoberta no tronco do velho pinheiro. A partir desse momento, cada história anterior deixou de ser isolada.
Os desaparecimentos, que durante anos foram considerados casualidades, começaram a ser examinados como possível parte de um quadro unificado. Foi então que começou a investigação que mudaria completamente a percepção do Rio Silencioso. Depois que a descoberta no Pinheiro Rachado foi oficialmente registrada, o trabalho passou aos peritos. A primeira coisa que eles precisavam fazer era extrair cuidadosamente tudo o que se conservou no interior e registrar cada detalhe. No local trabalhava uma equipe de criminalística. Tudo ocorria lenta e metodicamente. Para a polícia, era importante não apenas constatar o fato de que dentro da árvore esteve um ser humano. Era necessário dar um nome a quem durante longos anos permaneceu sem nome. Primeiro prestaram atenção aos objetos. Do interior, retiraram restos de uma jaqueta grossa, muito danificada pelo tempo e pela umidade. Ao lado havia um cinto de couro, em que o metal da fivela estava praticamente enferrujado. Um pouco mais profundo na cavidade, os funcionários descobriram uma velha câmera fotográfica. Parecia estragada, mas dentro se conservavam elementos pelos quais se podia fazer uma identificação. Para a investigação, isso era uma chance. A técnica sempre dá mais pistas que a roupa. No corpo da câmera, os criminalistas encontraram um número de série. Apesar dos danos, era legível. Através da base de dados dos fabricantes, conseguiram estabelecer o modelo exato e o ano de fabricação. Não era um produto de massa, mas uma câmera que era distribuída de forma limitada e vendida através de várias redes. Este fato imediatamente reduziu a busca. O número de compradores não era tão grande e era possível verificar nomes concretos. Em seguida, os peritos transmitiram os dados ao arquivo do condado. Paralelamente, a polícia voltou a abrir as pastas de velhos casos relacionados com desaparecimentos no território da reserva. E aqui, a coincidência ficou evidente. Na lista de desaparecidos constava uma estudante da cidade de Oak Haven, Sarah Jenkins. Na primavera de 2008, ela foi à reserva para fazer uma sessão fotográfica no Velho Pinhal. Foi vista de manhã daquele dia, depois não deu mais sinais de vida. Na época, foram lançadas buscas em grande escala. Voluntários e polícia vasculharam as trilhas. Sinólogos foram incorporados ao trabalho. Durante várias semanas foram publicados no condado avisos de busca com suas fotografias. Encontraram uma mochila e algumas coisas, mas nenhuma pista direta que levasse a ela foi descoberta. O caso foi fechado após meio ano, indicando que, muito provavelmente, tinha ocorrido um acidente. Para os familiares, isso foi o fim das esperanças. Mas agora a investigação tinha nas mãos uma prova real. A câmera fotográfica do tronco coincidia pelo número de série com a que pertencia a Sarah. Os peritos confirmaram oficialmente a pertença da descoberta. Assim, um desaparecimento que durante mais de 10 anos foi considerado não resolvido e explicado por fatores naturais, agora se tornava parte de um caso criminal. Para a polícia, isso era fundamental. Agora, nos materiais não restavam dúvidas. Não se tratava de uma tragédia casual. Por trás da descoberta dentro da árvore havia uma pessoa concreta. Sarah Jenkins, uma estudante que tinha pouco mais de 20 anos. Esta descoberta relacionou pela primeira vez os desaparecimentos anteriores com uma investigação real. A partir desse momento, o trabalho da polícia passou a outra fase. Agora a tarefa consistia em verificar. Era esta a única história? Ou dentro da floresta se ocultavam outros lugares similares? Os investigadores esperavam uma investigação em grande escala e difícil, que passo a passo devia mostrar a verdadeira magnitude do que havia ocorrido na reserva. Quando o nome da primeira vítima foi estabelecido, a investigação teve uma nova pergunta, muito mais importante. Como um ser humano pôde acabar dentro de uma árvore viva? Para os policiais, isso não era apenas estranho, mas tecnicamente incompreensível. À primeira vista, o pinheiro parecia intacto. Tinha crescido durante décadas e não tinha danos externos. E, no entanto, era precisamente dentro dele que se encontravam os restos. Para entender, os criminalistas realizaram um exame detalhado. Cada centímetro do tronco era fotografado e registrado em atas. A primeira coisa que chamou a atenção dos peritos foi um corte vertical uniforme que se adentrava na madeira. Não se podia confundir com uma fenda natural. As linhas eram demasiado retas. No corte restavam rastros de ferramenta.
e isso mostrou imediatamente que a árvore havia sido aberta por um ser humano. Depois, o trabalho de laboratório apenas reforçou as suspeitas. Nas fibras da madeira encontraram partículas microscópicas de metal. A análise mostrou que coincidiam com a composição de correntes de serra profissionais, que não usam turistas comuns, mas aqueles que trabalham com madeira de forma permanente. Outra descoberta se revelou não menos reveladora. Na superfície interior da cavidade foram registrados rastros de resina endurecida. Não era natural. Era uma mistura à qual haviam sido adicionadas impurezas características de compostos de construção. Este tipo de material é usado para mascarar danos e fazer com que a superfície se pareça com a casca. Quando esses dados foram unidos, não restaram dúvidas. A cavidade dentro da árvore havia sido aberta intencionalmente e depois cuidadosamente mascarada. Alguém havia feito um corte preciso, escondeu um ser humano no vazio e devolveu a casca ao seu lugar, fixando-a com resina. Do lado de fora parecia um pinheiro comum, e com o tempo a costura havia crescido, tornando-se praticamente invisível. Para a polícia, este foi um momento decisivo. A reserva deixou de ser simplesmente um lugar onde uma vez pessoas se perderam. Agora tratava-se do trabalho metódico de alguém. Os peritos registraram uma conclusão inequívoca. A cavidade foi aberta e selada artificialmente. E precisamente esta frase transferiu pela primeira vez o caso da categoria de desaparecimentos para uma investigação criminal completa. O próximo passo para os investigadores era óbvio: entender quem tinha as habilidades e o acesso para fazer algo semelhante em uma floresta onde durante décadas desapareceram pessoas. Depois que os peritos registraram o fato de intervenção artificial na árvore, a investigação precisava determinar o círculo de pessoas que podiam possuir tais habilidades e acesso às ferramentas. A versão mais óbvia levou imediatamente a polícia aos caçadores furtivos. Sua atividade no condado se estendia durante décadas, e cada habitante local tinha sua própria história de encontro com eles. Nos arquivos conservavam-se numerosas queixas: caça ilegal, armadilhas colocadas, conflitos com turistas. 3 irmãos que viviam permanentemente nas periferias do condado eram considerados quase o grupo de caçadores furtivos mais conhecido da região. Apareciam na reserva regularmente, conheciam as áreas remotas e tentavam manter-se longe das rotas oficiais. Por isso, os turistas que se adentravam onde não deviam frequentemente esbarravam com eles. Em vários relatórios policiais, há registros de que os irmãos expulsavam bruscamente as pessoas do território e, às vezes, até ameaçavam. No caso de Sarah Jenkins, seus sobrenomes já figuravam. Em 2008, imediatamente após seu desaparecimento, os caçadores furtivos foram chamados para depor. Os investigadores supunham que a jovem poderia ter se encontrado com eles durante o passeio com sua câmera fotográfica. Mas então, os irmãos tiveram um álibi de ferro. Os vizinhos confirmaram que naquele dia se encontravam na vila. A verificação não deu em nada, e a versão dos caçadores furtivos ficou de lado. Agora a situação parecia diferente. A descoberta dentro da árvore mudou o contexto, e todas as velhas suspeitas adquiriram novo peso. Os irmãos tinham motosserras, não domésticas, mas profissionais, projetadas para trabalho prolongado na floresta. Sabiam manejar árvores, sabiam como ocultar rastros de sua atividade. E o principal, tinham um móbil. Se um turista casual os visse trabalhando, isso ameaçava com multas e processos penais. Teoricamente, os caçadores furtivos poderiam ter se livrado de uma testemunha da maneira mais radical, mascarando seu desaparecimento. A polícia recuperou as atas de todos os conflitos relacionados com eles. Em um caso, um turista se queixou de que os irmãos o haviam ameaçado quando tentava fotografar seu acampamento. Em outro, um grupo de turistas informou que havia ouvido disparos perto da trilha oficial e depois haviam esbarrado com os caçadores furtivos. Cada um destes episódios havia sido considerado anteriormente como uma infração local. Mas sob uma nova luz, todos pareciam parte de um quadro mais perigoso. A investigação construiu uma linha simples e lógica. Os caçadores furtivos tinham acesso à reserva, possuíam as ferramentas e habilidades necessárias, haviam entrado em conflito com turistas em repetidas ocasiões e já tinham caído no campo de visão da polícia.
tudo apontava para eles. Os 3 irmãos se tornaram os principais suspeitos, e a investigação nesta etapa se concentrou precisamente neles. Mas a confiança dos investigadores não durou muito. A verificação que começou pouco depois revelou detalhes que quebravam completamente a versão inicial e obrigavam a buscar outra pessoa relacionada com estes desaparecimentos. A versão dos caçadores furtivos parecia tão óbvia que tanto os policiais como os habitantes locais já quase a haviam aceitado como verdade. A lógica parecia impecável. Os irmãos há muito tempo tinham má reputação, conheciam a floresta de cor, haviam ameaçado turistas em repetidas ocasiões e possuíam tudo o necessário para ocultar rastros de sua atividade. Mas precisamente nesta etapa, a investigação mudou bruscamente de rumo. A perícia começou a destruir o quadro coerente, e passo a passo a polícia se convenceu de que sua teoria não resistia à verificação dos fatos. A busca na casa dos caçadores furtivos foi realizada minuciosamente. Os investigadores levaram tudo o que pudesse de alguma forma coincidir com as provas. Machados de diferentes tamanhos, facas de caça, motosserras, kits de afiação. Até as ferramentas velhas e quebradas foram enviadas para a perícia, para excluir a mínima possibilidade de coincidência. No galpão encontraram armadilhas de caça, cepos e vários rolos de cabo metálico. Para qualquer caso comum, isto teria sido suficiente para construir uma versão séria. Mas aqui, os criminalistas olhavam para outra coisa. Cada objeto passou pelo laboratório. Os peritos comparavam os rastros nas ferramentas com amostras de madeira do pinheiro rachado. Verificavam o tipo de metal de que eram feitas as correntes, buscavam possíveis fragmentos que pudessem ter se desprendido durante o trabalho. As primeiras horas davam a sensação de que a coincidência seria encontrada de um momento para outro. Mas o resultado foi exatamente oposto. Nenhuma das ferramentas coincidia com as provas. As serras que os irmãos usavam eram domésticas, modelos baratos, projetados para trabalhos menores. Não podiam assegurar o corte uniforme e profundo que os peritos haviam registrado dentro da árvore. Além disso, em todas as suas correntes faltava aquela liga característica cujas partículas os criminalistas haviam encontrado na madeira. A conclusão do laboratório foi inequívoca. O metal descoberto dentro do pinheiro pertencia à categoria de ligas profissionais. Assim são equipadas as correntes que são encomendadas para necessidades industriais ou florestais. Estas correntes se distinguem por uma resistência ao desgaste aumentada e custam consideravelmente mais caras. No condado nunca haviam sido vendidas livremente. Eram fornecidas apenas a organizações oficiais que trabalhavam na floresta. Este detalhe riscou toda a versão. Os caçadores furtivos podiam ser agressivos e perigosos para os turistas, mas não possuíam o nível de técnica que era necessário para a abertura cuidadosa de um pinheiro centenário e o posterior mascaramento da costura. Sim, tinham motosserras, mas o nível de seu equipamento e habilidades não correspondia à magnitude da intervenção encontrada. Para a investigação, isto foi uma reviravolta séria. Durante muito tempo se considerou que nos desaparecimentos estavam envolvidas pessoas casuais com veia criminal. Mas a perícia mostrou. Tratava-se de alguém que tinha acesso à técnica especial, que sabia trabalhar com madeira profissionalmente e sabia como ocultar rastros de modo que não fossem notados durante décadas. De agora em diante, a atenção da polícia se dirigiu a um círculo de pessoas completamente diferente. Caíam sob suspeita os funcionários que oficialmente atendiam a reserva, empreiteiros relacionados com a exploração florestal e pessoas que possuíam habilidades especiais. A partir deste momento, o caso deixou de ser uma história sobre caçadores furtivos e se tornou uma história sobre alguém muito mais próximo da própria floresta, sobre aqueles que deviam protegê-la. Precisamente este giro determinou definitivamente o novo vetor da investigação. Quando o círculo de busca se reduziu a pessoas que tinham acesso a equipamento profissional, a atenção da investigação inevitavelmente se dirigiu aos funcionários da própria reserva. Entre eles, destacava-se o guarda florestal, Alasdair Gray. Trabalhava aqui há décadas, vivia perto e conhecia cada setor da floresta. Pareceria que era precisamente ele quem devia ajudar a polícia mais que os demais. Sugerir rotas, aconselhar onde buscar anomalias, compartilhar observações. E em certa medida ele fazia isso.
Mas o comportamento de Gray alertou os investigadores desde os primeiros encontros. Nas atas conservaram-se suas palavras que pareceram incomuns, mesmo para um homem que havia passado toda a vida na floresta. Quando lhe perguntaram sobre o lugar da descoberta, ele não falou da vítima, não se interessou por seu nome, não perguntou o que haviam encontrado exatamente. Raciocinou detalhadamente sobre as árvores, sobre a idade do pinheiro, sobre como o furacão podia ter danificado o tronco, sobre que tais florestas deviam ser preservadas. Em cada uma de suas réplicas, a atenção estava concentrada exclusivamente na floresta, e não no fato que havia provocado a investigação. Um dos detetives anotou no relatório. Durante todo o interrogatório, Gray não perguntou nenhuma vez quem havia sido encontrado, nem nome, nem história, nada. Só falou das árvores e seu estado. Para a investigação, isto se tornou um detalhe estranho. Habitualmente, as testemunhas manifestam curiosidade, interessam-se por quem estava dentro, fazem perguntas sobre a investigação. Aqui observava-se um distanciamento completo. Além disso, os agentes notaram sua reação ante a discussão das provas. Quando se falava da resina ou do método de corte, Gray manifestava um conhecimento excessivo. Indicava que composições exatamente podiam ser usadas para mascarar a madeira, e descrevia detalhadamente como a árvore com o tempo voltava a crescer depois de uma intervenção. Seus comentários soavam como se ele não apenas entendesse teoricamente o processo, mas o tivesse observado na prática. Para a polícia, isto foi motivo de preocupação. À primeira vista, Gray parecia um ajudante, um homem que durante muitos anos havia vigiado a reserva e podia dar informação valiosa. Mas quanto mais ele falava, mais claramente se manifestava uma inconsistência. Mostrava um conhecimento profundo dos detalhes, enquanto ignorava completamente o aspecto humano do que ocorria. Precisamente esta combinação alertou os investigadores mais que tudo. Por decisão do detetive, Gray foi transferido da categoria testemunha para a categoria objeto de interesse. Foi iniciada uma vigilância discreta para verificar seu modo de vida, rotas e círculo de relações. Este passo foi chave. A partir deste momento, a atenção da polícia se concentrou em um homem que durante longos anos havia permanecido como guardião invisível da floresta. Os investigadores já entendiam. O caso era impossível de resolver sem uma vinculação precisa das provas encontradas a uma pessoa concreta. Toda a atenção estava fixada na corrente de serra profissional, cujas partículas foram encontradas dentro da árvore. Não era um detalhe abstrato, mas um objeto real que conduzia a um círculo estreito de usuários. A questão consistia em quem exatamente havia tido acesso a tal ferramenta no período necessário. Para obter uma resposta, a polícia seguiu o caminho mais confiável, através de documentos. Foram enviadas solicitações ao arquivo a fabricantes de equipamento especializado. Estas empresas levavam registro de fornecimentos e podiam proporcionar dados precisos sobre quem e quando havia encomendado correntes raras. Adicionalmente, os investigadores se dirigiram a estruturas estatais que supervisionavam o financiamento de reservas. Lá se conservavam notas de entrega, atas de recepção e relatórios de gastos econômicos. O trabalho se revelou rotineiro, mas precisamente deu a chave. De dezenas de páginas de relatórios destacavam-se apenas aquelas posições onde figurava a marca de metal necessária. Cotejavam datas. Era preciso cair no intervalo entre 2005 e 2008, quando desapareceu Sarah Jenkins e várias pessoas mais. Cada coincidência era verificada várias vezes para excluir o erro. O processo levou semanas, mas quando os resultados foram reunidos em uma tabela única, ficou claro. A liga rara havia sido usada apenas em 3 fornecimentos no território do condado. 2 deles foram para empresas industriais fora da região. O terceiro lote estava destinado precisamente à reserva Rio Silencioso. Na coluna Destinatário, figurava um sobrenome concreto. O documento não deixava lugar a dúvidas. Em 2006, o solicitante do equipamento para a reserva era Alasdair Gray. Ele pessoalmente recebeu o fornecimento e assinou nas notas de entrega. Era um vínculo direto entre a prova encontrada na árvore e o homem que durante longos anos havia permanecido na sombra. Para a investigação,
Isto foi o passo decisivo. O detalhe abstrato que antes parecia simplesmente uma descoberta técnica agora se convertia em uma prova direta. De agora em diante, a investigação tinha não apenas uma suspeita, mas também um documento concreto que relacionava Gray com o equipamento com cuja ajuda as árvores se convertiam em túmulos ocultos. Este momento mudou definitivamente o curso do caso. A polícia obteve fundamento para ações ativas contra um homem que ontem ainda figurava apenas como testemunha. À frente, restava verificar o que exatamente se ocultava em seu território e quão profunda era esta história. Depois que o sobrenome do guarda florestal apareceu nas notas de entrega, a investigação perdeu definitivamente a esperança na versão do caso isolado. Surgiu uma nova perspectiva. Se uma árvore havia sido aberta e mascarada, possivelmente houvesse várias de tais árvores na floresta. Para a polícia, isto significava a passagem a uma escala de investigação completamente diferente. O primeiro passo foi o uso de georradar. A técnica permitia escanear o maciço de madeira e registrar vazios que não correspondiam à estrutura natural do tronco. Para a verificação, escolheram um setor chamado Bosque do Urso. O próprio Gray o havia mencionado em conversa com os investigadores, falando de velhos guardiões da floresta. Este detalhe não pareceu importante no momento, mas agora adquiria novo significado. Uma equipe de especialistas saiu ao local de manhã cedo. Os operadores instalavam sequencialmente os aparelhos ao pé dos pinheiros e realizavam medições. Os primeiros resultados mostraram pequenos desvios, mas podiam estar relacionados com cavidades naturais. No entanto, quanto mais avançava o trabalho, mais claro se tornava o quadro. Os sinais registravam cavidades idênticas em forma a uma profundidade de vários metros. Era demasiado parecido com o que já haviam encontrado no pinheiro caído depois do furacão. Quando o aparelho mostrou 3 anomalias seguidas dentro de um mesmo setor, não restaram dúvidas. Tomaram a decisão de abrir 2 árvores. Os trabalhos foram realizados com cautela. Os troncos eram serrados parcialmente. Registrava-se cada detalhe para conservar as provas. E logo, tudo se confirmou. Dentro de ambas as árvores se encontravam restos humanos. Em um caso ao lado havia restos rasgados de equipamento turístico, no outro uma velha mochila e pertences pessoais que depois identificaram os familiares de um homem que viajava de carona. Estas descobertas mudaram definitivamente o status do caso. Agora não se tratava de uma única vítima, mas de uma série de crimes estendidos no tempo. Imediatamente 2 nomes da lista de desaparecidos obtiveram confirmação. O turista da Europa desaparecido em 2012 e o homem que partiu em viagem em 2018. Para a investigação, isto significava uma coisa. Alasdair Gray, de testemunha com conhecimentos úteis, se converteu definitivamente no principal suspeito do caso de uma série de assassinatos. Agora a polícia correspondia não apenas provar sua implicação, mas também averiguar quantas árvores mais nesta floresta podiam ocultar tais esconderijos. Apesar de que a prova da liga rara e os restos encontrados no Bosque do Urso apontavam diretamente para ele, Gray se comportava como se tivesse resposta preparada para cada suspeita. Não discutia nem se negava a cooperar, ao contrário. Ajudava demonstrativamente a investigação, mostrava documentos, respondia a perguntas. E precisamente esta calma segurança criava um problema para os detetives. No interrogatório, Gray explicou. O equipamento que se relacionava com o crime não era seu pessoal. Segundo suas palavras, todas as motosserras, correntes e materiais consumíveis pertenciam oficialmente à reserva. Guardavam-se em um galpão comum. E não apenas os funcionários tinham acesso a eles, mas também voluntários de temporada, empreiteiros e às vezes estudantes de ecologia que faziam estágios. Sublinhou que nunca havia proibido usar as ferramentas e deixava conscientemente o local aberto para que ninguém perdesse tempo procurando chaves. Esta versão parecia convincente. Os investigadores não podiam ignorar suas palavras e foram obrigados a verificar cada elemento. No arquivo, levantaram listas de pessoas que haviam trabalhado na reserva durante os últimos 20 anos. Lá havia várias dezenas de nomes: funcionários temporários, voluntários, estagiários. Começaram a verificar cada um. Convocavam para depor,
Esclareciam onde se encontravam nas datas dos desaparecimentos, cotejavam suas rotas com os lugares onde haviam visto pela última vez os desaparecidos. A investigação nesta etapa literalmente se atolava em papéis. Parecia que de novo se convertia em uma verificação interminável de álibis. Muitas destas pessoas há muito tempo haviam saído do condado. Parte trabalhava em outros estados. Alguns haviam mudado de lugar de residência várias vezes. Cada novo interrogatório consumia dias, e no caso não aparecia nada que apontasse diretamente para uma pessoa concreta. Criava-se a sensação de que a versão de Gray podia resultar verdade, e então a investigação arriscava perder direção. Enquanto isso, o próprio guarda florestal continuava comportando-se com calma sublinhada. Dava conselhos à investigação, indicava lugares onde se podia buscar, falava de particularidades florestais, mas mesmo nestas conversas os detetives notavam estranhezas. Gray falava de árvores, de rotas, de velhas florestas, mas nunca tocava o lado humano do que ocorria. Não fazia perguntas sobre as pessoas encontradas, não manifestava o mínimo interesse por seu destino. Combinado com sua versão do livre acesso, isto criava para os investigadores uma dupla impressão. Por um lado, uma explicação lógica, por outro, a sensação de que ele desviava a atenção. A decisão de uma nova busca em seu galpão pessoal foi decisiva. Diferente do local econômico comum, este galpão se encontrava junto à sua cabana e era usado apenas por ele. Dentro havia coisas para o trabalho cotidiano, pás, cordas, utensílios domésticos. E precisamente aqui, os criminalistas prestaram atenção a um velho carrinho de mão de jardim que estava em um canto. À primeira vista parecia comum, mas os peritos realizaram um exame mais detalhado. Na borracha de uma das rodas notaram um minúsculo pedaço de tecido preso no desenho. Extraíram-no cuidadosamente e o enviaram ao laboratório. A perícia mostrou o material coincidia completamente com o tecido encontrado entre as coisas na árvore onde havia sido descoberto o turista da Europa. Esta coincidência não podia ser casual. O carrinho de mão estava em uso pessoal de Gray. Ninguém mais tinha acesso a ele. Esta prova destruiu definitivamente sua versão de que as ferramentas eram acessíveis a todos. O carrinho de mão de jardim era seu, e precisamente nele podia transportar as vítimas para as árvores escolhidas. Agora a investigação tinha um objeto direto que o relacionava com os desaparecimentos, e esta relação era irrefutável. Depois desta descoberta, Gray deixou de ser uma figura a qual apenas se devia observar. Agora se convertia em um homem contra o qual a polícia tinha provas diretas. O próximo passo era óbvio. O caso passava à etapa de preparação de ordem judicial e busca em sua casa e território adjacente. Quando Gray se converteu definitivamente no principal protagonista do caso, a polícia se dirigiu a seu passado. Até então parecia um guarda florestal comum, um homem de idade que vivia modesta e discretamente. Mas quanto mais profundamente os investigadores estudavam sua biografia, mais claro se tornava que atrás da calma exterior se ocultava uma história inquietante. Cresceu nas periferias do condado em uma família que dificilmente se podia chamar de feliz. Os pais levavam uma vida fechada, quase não se comunicavam com os vizinhos, e o menino, desde a infância, passava mais tempo na floresta que entre pessoas. Na escola era considerado insociável. Raramente fazia amigos. Não participava em atividades comuns e constantemente se ia ao fundo da floresta. Os professores o recordavam como um aluno capaz, mas fechado, que falava mais voluntariamente de árvores que de pessoas. Depois da escola, tentou encontrar-se no exército, mas lá também não se adaptou. Segundo dados oficiais, o contrato foi rescindido prematuramente. Em sua ficha pessoal figura incapacidade para o serviço em equipe e violação da disciplina. Ao voltar para casa, encerrou-se definitivamente em si mesmo. Não tinha família, relações próximas, círculo estreito de comunicação. Sua casa estava a 5 quilômetros da trilha principal e durante muitos anos praticamente ninguém passava por lá. O trabalho de guarda florestal na reserva se converteu para ele na única ocupação. Gray cuidava das trilhas, reparava passarelas, mantinha o equipamento. Nisto, era meticuloso. Preenchia detalhadamente os relatórios sobre o estado da floresta, encomendava materiais com precisão de quilograma. O sistema o considerava um trabalhador ideal.
confiável e sem conflitos. Mas precisamente esta estabilidade externa ocultava um homem completamente cortado da sociedade. Os investigadores notavam que seu modo de vida parecia quase ascético. Gray não usava redes sociais, aparecia raramente na cidade e quase sempre recusava os convites de colegas. Todo o seu tempo livre passava em solidão, percorrendo a floresta e fazendo anotações em seus diários. Já então ficava claro, este homem vivia apenas em um ambiente, a floresta, e todo o resto não tinha importância para ele. Quando a biografia foi reunida por partes, a polícia teve um retrato completo. Um homem que cresceu em isolamento, rejeitado pela sociedade, sem família nem amigos, que se dedicou apenas à floresta. Combinado com as provas encontradas, isto parecia um quadro fechado. Paralelamente, os peritos trabalhavam sobre uma nova prova. O pedaço de tecido extraído da roda do carrinho de mão de jardim foi enviado para análise de DNA. O laboratório devia confirmar ou refutar sua relação com os desaparecidos. E a polícia já havia obtido ordem judicial para a busca completa da casa de Gray e território adjacente. Nesta etapa, a investigação passou à fase final. Agora correspondia revelar o que durante anos se havia ocultado atrás das paredes de sua cabana e nas profundidades da floresta. Quando a busca deu os primeiros resultados sérios, Gray foi convocado à delegacia para um interrogatório completo. Formalmente, a polícia ainda não tinha provas diretas capazes de enviá-lo imediatamente atrás das grades. Mas os detalhes circunstanciais haviam se acumulado suficientemente para organizar uma entrevista prolongada e difícil. Para a investigação, este era um momento chave. Era preciso quebrar seu silêncio, ao menos obrigá-lo a contradizer-se. O interrogatório começou com perguntas simples. Os detetives perguntavam sobre o trabalho na reserva, sobre voluntários, sobre equipamento. Gray respondia de forma lacônica, seca e sem emoções. Não lembro. Isso foi a tempo. Isso todos usavam. Mantinha-se calmo, como se houvesse se preparado de antemão para cada pergunta. Mesmo quando se falava de datas concretas de desaparecimentos, conservava sangue frio total. Gradualmente, a pressão se intensificava. Os investigadores desdobravam sobre a mesa fotografias de objetos apreendidos. Motosserras, bidões com resina, o carrinho de mão de jardim. Mostravam relatórios de peritos sobre a liga rara, recordavam as coincidências nas notas de entrega. Mas a reação de Gray permanecia invariável. Olhava reto à frente, não manifestava nem medo nem irritação. Sua armadura parecia impenetrável. As horas passavam lentamente. Os investigadores se revezavam para manter a pressão, mas o resultado permanecia o mesmo. Gray se negava a reconhecer o evidente, e cada prova a explicava pelo acesso comum às ferramentas. Na sala de interrogatório começava a crescer o cansaço. A situação ameaçava converter-se em beco sem saída. A virada ocorreu à tarde do mesmo dia. Ao gabinete entrou um oficial e entregou ao investigador uma pasta com resultados da análise de DNA. A perícia confirmou. O tecido preso na roda do carrinho de mão de jardim pertencia a um dos desaparecidos. Esta foi a ruptura definitiva da versão do livre acesso. E isso não era tudo. Simultaneamente do grupo de busca chegou uma mensagem. Na cabana de Gray, entre pilhas de revistas velhas, haviam encontrado um diário. As anotações no interior estavam escritas de forma velada, mas o sentido era claro. Lá se encontravam frases como "plantei nova semente", "o velho guardião aceitou o dom". As datas destas anotações coincidiam com as datas dos desaparecimentos. Nesse momento, a atmosfera na sala mudou. Até então, Gray tinha uma posição a qual podia se agarrar. Agora havia desmoronado. Sobre a mesa jaziam 2 documentos: o resultado da perícia de DNA e o diário, onde em forma velada ele mesmo registrava suas ações. Para a investigação, isto significava um ponto de inflexão no caso. Se antes o interrogatório era uma luta por cada palavra, agora tudo havia mudado. A investigação entrava na reta final. A polícia tinha provas que já era impossível explicar por casualidade ou livre acesso.
O próximo passo devia ser a apresentação oficial de acusações. Quando os peritos começaram a estudar o diário encontrado na cabana de Gray, a investigação obteve pela primeira vez a possibilidade de olhar para seu mundo interior. Até então, todas as provas eram externas: ferramentas, carrinho de mão, análise de madeira. Mas as anotações foram o que deu acesso direto a seus pensamentos. O mais aterrador consistia em que estavam escritas em linguagem metafórica, sem descrições diretas. E precisamente por isso pareciam ainda mais assustadoras. No diário se encontravam linhas como: hoje, o velho guardião aceitou nova semente. Ou: a língua alheia emudeceu e a floresta voltou a estar mais silenciosa. Para uma pessoa de fora, isto parecia um conjunto de frases estranhas. Mas quando os investigadores cotejaram as datas destas anotações com os arquivos, a coincidência se revelou total. Cada frase similar caía em um dia de desaparecimento de uma pessoa concreta na reserva. Os peritos notavam: o estilo do diário era frio e sistemático. Nenhuma emoção, arrependimento ou dúvida. Apenas o registro seco do que ele considerava um ritual. Em uma das anotações dizia: dei à floresta um novo habitante. A trilha ficará mais limpa. E a data coincidia completamente com o dia em que no condado desapareceu um homem que viajava de carona. O diário se converteu na chave psicológica principal. Mostrava que as ações de Gray não foram casualidade. Era um sistema consciente que ele levava durante anos. Mas para o tribunal, isto não era suficiente. Necessitava-se de uma prova material que confirmasse que as anotações não eram invenção. Durante a busca no galpão, os criminalistas encontraram precisamente isso. Entre bidões e ferramentas havia um recipiente de plástico com resina. A análise mostrou que a composição coincidia completamente com a que se descobriu dentro das árvores. A mistura era usada para mascarar costuras depois do corte, e sua origem podia ser provada em laboratório. Agora, a polícia tinha tudo: suas palavras registradas no diário e a confirmação material de como exatamente atuava. Esta brecha transferiu definitivamente a investigação à etapa de acusação. À frente restava apenas um passo: apresentar a Gray as acusações oficiais e levar o caso até o tribunal. Na sala de interrogatório, a atmosfera estava tensa ao máximo. Várias horas antes, os investigadores haviam pressionado Gray com provas, mas ele se mantinha na linha anterior. Respostas curtas, evasão de detalhes, formulações secas. Agora a polícia tinha o último trunfo: provas que era impossível explicar por acesso comum ou coincidência. Os detetives as desdobraram sobre a mesa uma após outra. Primeiro, o relatório de perícia de DNA sobre o pedaço de tecido da roda do carrinho de mão. No documento figurava claramente: os vestígios biológicos pertencem a uma pessoa que oficialmente constava como desaparecida em 2012. Depois, sobre a mesa, caiu um impresso da análise da resina. A conclusão dos peritos dizia: a composição da substância coincide completamente com a que se usava para mascarar a fenda nas árvores. E, finalmente, o diário. Páginas com citações destacadas, cada uma das quais caía em uma data de desaparecimento. O investigador não se apressava a falar. Simplesmente girou o diário para o suspeito e lhe deu alguns segundos para ler suas próprias anotações. Depois leu lentamente: hoje o velho guardião aceitou nova semente. Fez uma pausa, olhou diretamente para Gray e continuou: a língua alheia emudeceu e a floresta voltou a estar mais silenciosa. Estas linhas no silêncio do interrogatório soavam especialmente pesadas. Gray permanecia imóvel. Suas mãos jaziam sobre a mesa. O olhar estava dirigido a um ponto. Antes sempre encontrava palavras para evadir-se, mas agora não restavam opções. O investigador assinalou as datas no diário que coincidiam com os desaparecimentos, enumerou os sobrenomes, recordou as circunstâncias. Depois disto, na sala reinou de novo o silêncio. Esta pausa durou quase 1 minuto, mas para todos os presentes se estendia como uma eternidade. Os detetives o olhavam esperando uma reação,
E precisamente então Gray rompeu o silêncio. Sua voz era baixa, desprovida de emoções. Pronunciou: eles perturbavam a paz. Simplesmente os devolvi à floresta. Estas palavras entraram oficialmente na ata. Não era um reconhecimento gritado, não era uma tentativa de justificar-se ou explicar detalhes. Era uma confirmação calma e definitiva de que atrás de todos os desaparecimentos estava ele. Nesse momento, sua posição mudou. De homem que negava tudo, se transformou em homem que designou o móvel com suas próprias palavras. Para a investigação, isto foi o ponto de inflexão. Até esse momento, o caso se sustentava em provas e análises, mas precisamente esta frase selou todo o quadro. Agora a polícia tinha não apenas base material, mas também o reconhecimento do próprio protagonista. Depois destas palavras, já não restavam dúvidas. A Gray podiam apresentar-se oficialmente às acusações e preparar o caso para a transmissão ao tribunal. Este momento se converteu na transição da investigação à etapa final, onde a história de uma série de desaparecimentos misteriosos se transformou em caso de um assassino em série que ele mesmo formulou seu móvel. Quando a investigação obteve o reconhecimento, restava um último passo: mostrar em detalhes como exatamente Gray atuava. Para isso, realizaram um experimento investigativo. Sua tarefa era simples: verificar se as palavras do suspeito coincidiam com as provas reais. E nesta etapa, o quebra-cabeça se completou definitivamente. Segundo as declarações de Gray, tudo começava muito antes dos próprios desaparecimentos. Passava semanas vagando pela reserva, anotando em seus cadernos as árvores que se adequavam a seu plano. Lhe interessavam apenas os pinheiros velhos, maciços, com cavidades no interior. Tais cavidades se formavam por si mesmas devido à idade ou doenças. Por fora, a árvore parecia saudável, mas dentro havia espaço. Para a maioria das pessoas, isto era apenas uma peculiaridade botânica, mas para ele um refúgio conveniente. Quando a escolha estava feita, regressava já com ferramentas. Entrava em jogo a motosserra profissional que ele havia obtido por notas de entrega em nome da reserva. Este detalhe os peritos confirmaram. O metal encontrado na madeira coincidia com a marca de correntes que eram compradas precisamente para a exploração florestal. Gray fazia um corte vertical cuidadoso em um dos lados do tronco, mais frequentemente lá onde as fendas de qualquer modo podiam surgir de forma natural. Para separar a parte de casca, usava cunhas e alavancas. Em essência, abria a árvore como uma porta. Depois começava a seguinte etapa. A vítima a entregava ao lugar escolhido no carrinho de mão de jardim. Isto se confirmou com a prova. O pedaço de tecido na roda coincidiu com a roupa do turista desaparecido. Segundo suas palavras, precisamente assim deslocava os corpos em distâncias curtas para não deixar rastros. Dentro da cavidade dispunha os restos junto com as coisas que levava a pessoa. A câmera fotográfica de Sarah Jenkins, a mochila do caronista. Tudo isto explicava por que as descobertas dentro das árvores permaneciam tão íntegras. Ele não jogava nada fora, nem ocultava nada separadamente. Quando a cavidade se enchia, Gray devolvia a porta de casca a seu lugar. Para fixá-la, usava pinos de madeira ajustados à mão, e a linha de corte a tratava com mistura de resina, terra e musgo. Esta mesma mistura os peritos a encontraram no lugar da primeira descoberta. Com o tempo, a casca começava a voltar a crescer e o lugar de intervenção se tornava praticamente invisível. Mesmo com o exame atento, era difícil distinguir a árvore das demais. O experimento investigativo mostrou que esta técnica coincidia completamente com as provas. Os cortes tinham precisamente o ângulo do qual ele falava. As partículas de metal na madeira coincidiram com a marca de correntes que ele usava. A resina em seu galpão era idêntica às amostras das árvores. Todos estes detalhes coincidiram não apenas entre si, mas também com as declarações do próprio Gray. Para a polícia, este foi o toque final. Até então tinham provas, documentos e reconhecimento. Agora apareceu a reconstrução completa do mecanismo. Explicava cada descoberta, cada anomalia e cada desaparecimento na reserva. A partir deste momento, a acusação não tinha lacunas. O método estava provado.
e sua culpabilidade ficou definitivamente estabelecida. Quando a investigação concluiu, o caso de Gray foi transmitido ao Tribunal do Condado. Este processo despertou interesse não apenas de habitantes locais, mas também de jornalistas de estados vizinhos. Para a sociedade era uma prova. Qual devia ser o castigo por crimes que durante anos haviam permanecido ocultos, justo à vista de todos? A acusação apresentou um conjunto completo de provas. Perícia de DNA, coincidências de datas no diário, análise da resina encontrada em seu galpão, testemunhos de criminalistas sobre o método de corte. Tudo isto se compunha em um quadro íntegro. O promotor sublinhou: cada desaparecimento do qual se falava se confirmava tanto por provas como por palavras do próprio acusado. A defesa tentou construir outra linha. O advogado se referia ao estado psíquico do acusado, afirmando que seu comportamento e as anotações no diário testemunhavam transtornos graves que o privavam de capacidade para dar conta de seus atos. O tribunal nomeou uma perícia psiquiátrica independente. Seus resultados foram chave. Os especialistas estabeleceram: em Gray, efetivamente se diagnosticava um transtorno de personalidade, mas ele compreendia completamente o que fazia e podia controlar suas ações. Este detalhe privou a defesa do argumento principal. Aos olhos do tribunal, ele permanecia como pessoa responsável que conscientemente organizou uma série de assassinatos e ocultou cuidadosamente os rastros. O veredicto final foi lido em uma sala lotada. O juiz falava sem emoções, mas cada palavra soava com clareza. Alasdair Gray foi declarado culpado de 3 episódios provados de assassinato em primeiro grau. O castigo: 3 condenações de prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. A partir desse momento, a história obteve oficialmente um final no sistema judicial. Mas para os investigadores e habitantes do condado restava ainda uma pergunta: haviam sido encontradas todas as vítimas ou a floresta ainda guardava seus segredos? Formalmente, o caso concluiu. Gray recebeu castigo perpétuo. As provas foram reunidas e reconhecidas suficientes pelo tribunal. Mas a sensação de finalidade nunca surgiu. Mesmo para investigadores experientes, este processo deixou mais perguntas que respostas. A razão está em seu diário. Além das anotações que coincidiam com os desaparecimentos confirmados no tribunal, havia outras. Nelas se encontravam as mesmas frases metafóricas. O velho guardião aceitou outro convidado. Um novo silêncio se instalou no bosque. Estas datas não coincidiam com os episódios oficialmente resolvidos, mas nos arquivos do condado se encontraram menções de outros desaparecidos nos mesmos períodos. Pessoas cujos casos há tempo acumulavam pó como não resolvidos. Os peritos não puderam dar resposta definitiva. O georradar mostrou anomalias em dezenas de árvores, mas examiná-los todos se revelou fisicamente impossível. A magnitude da reserva, a idade das florestas e as peculiaridades naturais faziam a tarefa irrealizável. Cada árvore podia ocultar um segredo, mas prová-lo era impossível sem destruições massivas da floresta. A polícia fez uma declaração oficial. A quantidade de vítimas indicada na sentença é tudo o que se conseguiu provar documentalmente. O resto permanecerá na categoria de suposições. Para as famílias dos desaparecidos, isto soava especialmente duro, pois o diário insinuava que a lista podia ser muito mais longa. Precisamente por isso, a história de Alasdair Gray ainda se percebe como inacabada. O tribunal pôs ponto, mas a floresta não. Em suas profundidades podem ainda encontrar-se esconderijos criados pelas mãos do guarda florestal. A reserva Rio Silencioso seguiu sendo um lugar onde a natureza guarda segredos alheios. E estes segredos, muito provavelmente, nunca serão revelados.